Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Como é bom estar aqui comunicando, transmitindo a palavra de Deus para você. Claro que ainda não do jeito que a gente espera, né? A gente espera que logo uma ação de Deus venha sobre a nossa cidade, nosso país, e logo as coisas normalizem. Mas enquanto isso não acontece, graças a Deus por esse canal, que Deus nos alimente por aqui também, em nome de Jesus. Então, eu queria hoje dar continuidade àquilo que o pastor Nel começou a falar domingo passado, né? Sobre alinhamento. Inclusive, esse vai ser o assunto principal das nossas conversas aqui nos domingos. Por quê? O que é alinhamento, pastor? Alinhamento imagine aqui que na minha mão esquerda eu tenho uma linha perfeita e reta, né? E aqui na minha mão direita tem uma linha torta, né? Alinhamento é eu ajustar essa linha torta com a retidão dessa que é o meu parâmetro. Ou seja, essa linha reta e perfeita, ela simboliza o parâmetro, os valores, a vontade de Deus para os nossos dias, a palavra de Deus para nós hoje, né? E essa linha da mão direita, que por algum motivo tem alguns caminhos tortos, ela representa às vezes a nossa realidade, a nossa vida, as nossas convicções, as nossas reações. Então, o objetivo principal das nossas conversas nos domingos agora é a gente olhar para a nossa realidade e ajustar ela na perfeição, na retidão dos parâmetros de Deus. E hoje eu queria conferir com você a forma como nós temos gastado o nosso tempo em casa. É tempo de lockdown, então a igreja está com a porta fechada, os comércios estão fechados, né? Alguns comércios não estão abrindo, alguns trabalhos não estão funcionando e, consequentemente, você fica um pouco mais em casa. Mas a pergunta que eu faço para você é como você tem gastado esse tempo na sua casa? Né? Ou outra pergunta, um pouquinho mais esclarecedora, que vai te fazer chegar numa resposta mais objetiva. A forma como você tem vivido na sua casa, nesse tempo disponível, ela tem sido agradável a Deus? Ela está ajustada com aquilo que Deus espera de nós como igreja? Essa é uma pergunta importante. Talvez, inclusive, a sua resposta seja até uma outra pergunta. Como seria então, pastor? Eu tenho uma palavra para você que vai te ajudar a entender isso e responder essa pergunta. Está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Eu quero ler com você. Vou dar um tempinho para você achar esse texto na tua casa. Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Vamos ler? Diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Olha que essa passagem é muito importante e aconteceu que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, e o texto diz que uma multidão afluiu para lá, encheu a casa onde Jesus estava, e 4 amigos levaram um paralítico para ser curado, mas não conseguiram entrar pela porta, então tiveram a ideia de acessar o eirado, né? O telhado, descobrirem no telhado
descobriram o telhado e desceram aquele colega, aquele amigo por esse ponto, e aconteceu que ele desceu bem na frente de Jesus, e ele, claro, desce com a expectativa de Jesus ser curado, porque a sua fama, né, já havia percorrido toda aquela região ali. Então, quando esse homem aparece na frente de Jesus e todo mundo espera ele declarar cura sobre aquele homem, ele faz uma outra declaração, ele fala: perdoados estão os seus pecados. Né? Então aquilo ali promoveu ali, como diz o versículo 7 e 6, no coração dos escribas escândalo. Como que pode esse homem declarar perdão sobre esse outro que está paralítico? Porque eles subentendiam que esse homem era paralítico porque ele pecou contra Deus. Né? E de fato, na verdade, as nossas enfermidades e doenças, elas são consequências do pecado. Né? Do pecado adâmico, né? Não existia isso antes do pecado no mundo. Depois que entrou o pecado no mundo, essas coisas passaram a existir. Mas Jesus perdoa o pecado daquele homem, aqueles homens se escandalizam, Jesus fala para eles: o que é mais fácil? Eu declarar a esse homem a cura ou o perdão de pecados? Né? Então aqueles homens arrazoavam isso em seu coração, e aí Jesus faz com que esse homem vá para sua casa livre, curado, declara sobre ele a cura. Né? No versículo 11, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para tua casa. E imediatamente ele se levanta e todo mundo glorifica a Deus, porque jamais havia acontecido alguma coisa como essa ali naquela região. Jamais as pessoas testemunharam um milagre tão poderoso como esse. Todos ali creram que Jesus, na verdade, era vindo da parte de Deus, o Messias, o Filho de Deus legítimo. Né? Mas muitas pessoas, elas abordam essa passagem ou para falar sobre a cura extraordinária que Jesus faz, ou para abordar a fé extraordinária desses homens. Né, que é se mobilizar e levar o amigo pelo telhado para que ele seja curado. Olha como chama atenção e tal. Mas o que eu gostaria de conversar com você hoje não é nem sobre a cura e nem sobre a fé desses homens. O que eu quero me concentrar com você está no versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Perceba que o texto não diz que Jesus estava em uma casa ou na casa de alguém, mas ele estava em casa. É como se o texto estivesse transmitindo para nós que Jesus estava na sua própria casa. Porém, o livro de Mateus, capítulo 8, quando um dos escribas se oferece para ser um discípulo, um seguidor de Jesus, fala: eu quero seguir você, Jesus. Jesus diz assim a ele: olha, as raposas têm o seu covil, os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Né? Então Jesus, pelo menos o que os evangelhos nos transmitem, nos ensinam, ele nunca se ocupou, na verdade, nunca gastou a sua vida preocupado em construir uma casa para ficar acomodado dentro dela. Jesus, pelo menos que os evangelhos nos concedem de informação, ele não tinha uma casa própria. Então, como o pastor, o livro de Marcos, capítulo 2, diz que Jesus estava em casa? É porque quando Jesus, no seu ministério, passou em Cafarnaum, os estudiosos dizem que ele ficou hospedado na casa da sogra de Pedro. A mesma sogra que ele cura ali, por exemplo, no capítulo 1, verso 29 do livro de Marcos. Jesus ficou hospedado na casa da sogra de Pedro. E ele ficou lá alguns dias e pelo jeito foi tão bem recebido e ficou tão à vontade lá, que ele vivia nesse lugar hospedado como se fosse a sua própria casa. Jesus estava tão à vontade na casa da sogra de Pedro, que é como se ele estivesse em casa. E aqui a primeira pergunta que eu quero fazer a você: Jesus se sente à vontade de ser hospedado, ou melhor, de habitar na sua casa? A maneira como nós temos vivido faz com que Cristo se sinta confortavelmente recebido em nossa casa? Aquilo que nós assistimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos sobre o nosso lar, são coisas que faz com que Cristo se sinta bem recebido e seja o governador da nossa casa ou não? Né? Esse capítulo 2 vai nos mostrar, na verdade, algumas marcas de uma casa que Jesus se sente à vontade, de uma casa que Jesus governa. E uma palavra, na verdade, oportuna para os nossos dias. Porque mais importante do que ficar em casa é ficar em casa no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus, você precisa de Jesus. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe centro na vontade de Deus sem comunhão com Cristo. Então eu queria que você, na verdade, prestasse atenção, porque eu gostaria de destacar aqui 3 características da casa
que Jesus está. A primeira delas é uma casa que Jesus está, é a casa que anuncia a palavra de Deus. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Olha que coisa interessante, irmãos. Essa passagem também é escrita no livro de Mateus e também está escrita no livro de Lucas. Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 5 também contam essa passagem. Lá no livro de Lucas capítulo 5 não diz que ele anunciava somente a palavra, diz que ele ensinava a palavra. Mas anunciar é eu apenas proclamar, ler, pregar, mas ensinar é eu, além de pregar, explicar aquilo que eu estou fazendo. Ensinando detalhadamente aquilo que eu estou anunciando. E a casa onde Jesus está, a primeira marca dela é uma casa que ensina a palavra de Deus. A primeira característica, então, é essa. Se essa palavra serve como uma prova real para os nossos dias, a primeira coisa que eu quero perguntar a você é essa. Nesses tempos que você está em casa, quanto você gasta lendo as Escrituras? Quanto desse tempo que você está em casa você gasta fazendo um culto familiar? Quanto desse tempo que você está em casa você gasta estudando algum assunto ou algum livro da Bíblia? Quanto desse tempo que você está em casa você gasta tendo devocional com Deus? Quanto desse tempo você está em casa você separa para fazer, por exemplo, o propósito do Bíblia todo dia? Quero dizer a você, irmãos, é importante. Quero dizer a você, então, mais do que isso. A igreja está com as portas fechadas, mas a sua casa não. Talvez você seja um dentre muitos na sua casa, talvez a sua família seja muito grande. E eu quero perguntar a você, a sua casa é um ponto de pregação da palavra de Deus? A sua casa é um ponto onde a palavra de Deus é ensinada, como diz aqui? Quero dizer a você, irmãos, é tempo da nossa casa ser um ponto de pregação da Bíblia. É tempo para isso. O livro de Salmo 119, 50 diz assim: na minha aflição, a tua palavra me vivificou. Na minha aflição, a tua palavra me deu vida. É isso que está dizendo, me vivificou. Na minha aflição, quero dizer a você, irmãos, é um tempo onde as pessoas estão muito aflitas. Os médicos dizem assim, os governantes dizem assim que para você se prevenir do coronavírus, para você se prevenir do Covid-19, você precisa ficar em casa. Mas quem vai se prevenir dos efeitos de ficar em casa? Quem vai se prevenir dos efeitos de ficar fechado, lendo noticiário, ansioso, esperando cura, da desesperança? Quem vai prevenir você disso? Quero te dizer, para escapar do Covid-19, não basta apenas não ter contato social. É necessário estar também fortalecido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. É necessário encher a sua mente das Escrituras. Esses dias eu vi uma figurinha na internet e ela representa, ela fotografa a realidade. Né? Um homem estava ao lado da sua esposa e enquanto a esposa assistia a televisão, ela gritava para o marido nas suas costas: estamos perdidos. Por quê? Porque ela estava enchendo a sua cabeça das informações de Covid-19 todo momento e o marido nas costas dela estava tendo tempo com as Escrituras. Ele falava: não, amor, nós estamos salvos. Por quê? Porque ele está enchendo a sua mente da palavra de Deus. O livro de Filipenses capítulo 4 diz que tudo que é louvável, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é de Deus, nisto pensai. Em outras palavras, enche a sua cabeça das verdades de Deus e daquilo que é oriundo dele. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes um noticiário enche tanto o nosso coração e a nossa mente que rouba a gente da realidade das coisas. A gente se esquece que Deus está no governo delas. A gente se esquece que Deus está no governo da minha vida, dos detalhes da minha vida. Mas quando eu volto o meu coração e a minha mente para as Escrituras, quando eu escolho aprender com a pregação da palavra, quando eu escolho ensinar, quando eu escolho falar das Escrituras, a fé é ativada, é inflamada no meu coração. E eu volto a me lembrar, na verdade, que Deus é um Deus de detalhes e que a minha vida está na mão dele. Por isso a importância nesse tempo da pregação da palavra, do ensino da palavra em casa. Quero dizer a você, é o tempo de você ensinar os seus filhos os princípios que você quer que eles cresçam sobre eles. É tempo de você ensinar os seus filhos a temer a Deus pelas Escrituras. A primeira marca, então, da casa onde Jesus está, onde se sente à vontade, é uma casa que tem palavra.
É uma casa governada, dirigida pelo ensino e pela proclamação, pela declaração da palavra. Segunda marca é que a casa onde Jesus se sente à vontade é uma casa que não confunde prioridades, ela não inverte os seus valores. Quando você lê o texto, você percebeu que aqueles homens, para serem curados, eles quebraram o telhado da casa, mas aquele homem foi curado. Um telhado foi quebrado, mas uma pessoa foi curada. O lado de fora foi quebrado, para o lado de dentro alguém ser curado. E eu quero, na verdade, fazer uma analogia com os tempos de hoje, sobre o lado de fora e o lado de dentro, sobre o lado externo e a parte interna. Nessa mensagem aqui em Marcos capítulo 2, o externo foi quebrado para que o interno fosse tratado. Quero dizer a você, é tempo que Deus tem mexido com o externo, mas com propósito. Deus não faz nada por acaso, meus irmãos. Pode ter certeza que esse tempo tem sido um tempo que Deus tem tratado com o ímpio, que Deus tem acelerado o ímpio para se converter, o frio para se esquentar, o incrédulo para quê? Para crer, e a igreja para ser aperfeiçoada. Deus quebrou, Deus mexeu, Deus estragou o externo para que o interno fosse trabalhado por Ele. O telhado representa às vezes coisas externas na nossa vida, compromisso, faculdade, trabalho, outras atividades externas. E o interno representa o interno da nossa vida mesmo, nosso lar, nossa família, meu casamento, minha vida com os filhos, minha vida com Deus. São coisas mais particulares, são coisas mais íntimas, representam o interno, e as coisas externas representam mais as coisas cotidianas do dia a dia. Daquilo que nós gastamos, às vezes, a maior parte do nosso tempo fora do que dentro. E, às vezes, o externo tem que ser mexido para que o interno seja aperfeiçoado, para que o interno seja atendido, seja trabalhado, seja curado. Quero dizer a você, esse tempo onde o externo está estragado, concentre-se. É um tempo de olhar para dentro, é um tempo de você reavaliar, de você prestar atenção no teu casamento, se você tem mais tempo dentro de casa com a sua família. Vendo o noticiário esses dias eu vi a informação de que cresceu o número de crimes domésticos, violência de homem contra mulher, de briga de mulher com homem, de violência sexual contra criança. Quero dizer a você, esses homens estão longe de Deus, eles precisam de Deus, mas nós que estamos perto de Deus, que temos os seus valores, às vezes estamos tão atarefados com o externo que o interno vai se perdendo. Mas a casa que Jesus está, a casa onde Jesus se sente à vontade, é uma casa que não confunde prioridades, que não inverte valores. Então que esse tempo seja um tempo de você olhar para dentro. O telhado foi quebrado, mas no interior da casa houve cura. Quero dizer a você, se do lado de fora as coisas não estão como deveria, se do lado de fora, pastor, meu trabalho não está indo bem, minha faculdade na parte certa foi interrompida, eu tinha um propósito, eu estava começando um negócio, eu tinha um compromisso, eu estava indo bem, eu comecei um propósito na academia, o lado de fora está quebrado. Que a gente possa se atentar para o lado de dentro, porque às vezes tem coisas que estão doentes lá dentro e estavam passando despercebidas, porque tudo estava indo bem do lado de fora e da parte de dentro estavam despercebidos, mas agora é o tempo de você olhar para dentro, inclusive de você mesmo. É um tempo de você reavaliar, redescobrir, na verdade, o tempo de qualidade que você tinha com a sua família e percebendo que, na verdade, quando as coisas estavam normais, é que estavam erradas. Porque eu tinha pouco tempo de qualidade e agora tudo isso cooperou para que eu percebesse a importância do meu sacerdócio dentro de casa. Olha como é importante eu ter tempo de qualidade com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Talvez fazer coisas que você nunca fez. Brincar com seus filhos. Outra coisa que eu trabalho dentro dessa segunda característica pense no que você vai priorizar esse tempo. Melhor é ter um telhado quebrado, melhor do que ter um telhado bonito, é ter o interior de uma casa curado. Às vezes eu vejo pessoas se desgastando para consertar as partes externas, mas não tão preocupadas com as partes internas. Outra coisa importante, agora quero te dizer como teu pastor também. Quero dizer assim para você, cuidado com aquilo que você gasta. Filtre os seus gastos. Não é tempo de gastos supérfluos. Quero te dizer uma coisa, Deus é um Deus que realiza sonhos, mas talvez agora não seja a hora de você investir no seu sonho. Talvez seja a hora de você priorizar outras coisas. O que, pastor? Aquilo que realmente é importante. O telhado quebrou para um homem ser curado.
Talvez agora não seja o tempo de você restaurar o telhado. Talvez seja o tempo de você investir em outras coisas, em coisas periféricas, em coisas mais importantes. Quero dizer a você, às vezes você está preocupado em consertar o telhado da tua casa, existe alguém do lado de fora precisando ser curado, alguém do lado de fora precisando ser alimentado. Quero dizer a você, irmãos, pense com muita prudência as tuas finanças. Não é hora de você se endividar agora, não é hora de você alimentar pequenos luxos agora. Se concentre naquilo que é fundamental e importante. Por quê? Porque na casa que Jesus se sente à vontade é uma casa que não tem prioridades confundidas, invertidas. Tá bom? Essa é a segunda lição. Lembra do que diz Provérbios capítulo 17, versículo 1, diz: melhor é um bocado de pão seco com paz do que tranquilidade, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. Né? Por quê? Porque é tempo, na verdade, de se concentrar no interior, na cura, no coração, na fé, na família, no básico. Tá bom? Essas são coisas importantes. Terceira marca da casa que Jesus se sente à vontade. Lá existe mobilização pelos necessitados. Né? O texto diz no versículo 3 que alguns foram conversar com Jesus, conduzido um paralítico levado por 4 homens. Um paralítico levado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um ponto correspondendo ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha que coisa interessante, irmãos. Né? Um homem que precisava ser curado, mas um só. Eu quero perguntar a você, será que um homem apenas conseguiria levar esse amigo para ser curado por Jesus? Né? Como um homem ia ser capaz de carregar um paralítico com peso dobrado, né? E aí ainda subir em cima do telhado, destelhar, cuidando para que esse homem não caísse, e ainda descer ele lá sozinho a fim de ser curado? Não ia ser possível um. Né? Mas na casa onde Jesus se sente à vontade, as pessoas se juntam e se mobilizam pelos necessitados. Ninguém se mobiliza sozinho. Quero dizer a você, irmãos, esse tempo é um tempo de se mobilizar, é um tempo de nos mobilizarmos juntos pelos necessitados. Talvez você pense assim, pastor, graças a Deus não tem me faltado nada, e eu gostaria de fazer algo por alguém, mas o que me sobra é muito pouco, é um pacote disso e um pacote daquilo. Realmente, o que te sobra é pouco, um pacote disso e um pacote daquilo, mas se você somar os teus 2 pacotes com os meus 2, com os mais 2 de alguém, com mais 2 de alguém, a gente já juntou ali uma cesta básica, e nós juntos, 4 se mobilizamos para atender a necessidade, para assistir a necessidade de uma família. E aí a gente conseguiu se mover. Né? Então é um tempo de a gente se juntar. Né? O texto diz ali no capítulo 2, versículo 2, que muitos afluíam para aquela casa. Por quê? Porque Jesus era a única esperança daquelas pessoas. E quero te dizer que Jesus continua sendo a única esperança de muitos. Na verdade, ele é a única esperança do mundo. É o mundo que ainda não descobriu isso. Ele acha que consegue se sustentar e se salvar por outros meios. Mas em algum momento, essa pandemia pode ter certeza que já abriu a escama de muitos olhos. Pode ter certeza que muitos deixaram de ser cegos e passaram a entender que Jesus, na verdade, é a única esperança. E muitos, assim como diz o versículo 2 ali, muitos afluíam para aquela casa atrás de Jesus, muitos continuam afluindo atrás de Jesus. Mas como pastor, se a igreja está fechada, exatamente. Se as portas da igreja, as portas físicas da igreja estão fechadas e as pessoas continuam afluindo em multidão atrás de socorro e de refúgio em Jesus Cristo, aonde você acha que elas vão procurar isso? Nos seus filhos. Jesus continua atendendo, Jesus continua correspondendo, né, à necessidade desses homens. E como ele se move? Ele se move através da sua igreja. E a igreja somos nós. A Bíblia diz que nós juntos somos o corpo de Cristo. E Jesus se move ainda, ele atende ainda os necessitados através da sua mão. Nós somos a sua mão. Ele ainda abraça e consola através do seu abraço. Nós somos o seu abraço. Jesus ainda traz esperança para esses homens através da sua palavra. Nós somos a boca que prega a sua palavra. Quero dizer a você, irmãos, é tempo de nos mobilizarmos uns pelos outros. Essas são as 3 marcas da casa que Jesus se sente à vontade. Quero pedir a você, irmão, em nome de Jesus, que a sua casa seja como a casa de Jesus, ou como a casa da sogra de Pedro, mas que Jesus habitava lá, Jesus morava lá e se sentia tão bem à vontade que era a sua própria casa. E olha, quero dizer a você, o texto diz aqui, o telhado não era nem da casa de Jesus, é da casa da sogra de Pedro. Mas quando Jesus governa a nossa casa,
as suas prioridades, aquilo que é importante para Jesus, é o que realmente é importante para mim. Quero perguntar a você, aquilo que realmente é importante para Jesus nesses dias, como a linha reta da vontade dele, é aquilo que realmente é importante para você? Se não, é tempo de nos alinharmos, irmãos. Então que o Espírito Santo use essa palavra, que o Espírito Santo trabalhe no teu coração essa semana, ajudando você a conferir coisas dentro do teu coração e da tua mente que precisam ser alinhadas com Deus. Por quê? Porque Deus quer usar o seu povo nesse tempo. Essa é a palavra que eu tenho para o teu coração e para a tua casa. Com muita saudade de vocês e que Deus abençoe vocês. Vamos orar essa palavra então? Feche os seus olhos aí na sua casa nesse momento. Mais do que isso, chame a tua família para orar. Convide seus filhos, o seu esposo, né? É a casa que Jesus está. Então que o teu lar, nesse momento, expresse o desejo do governo de Deus sobre a tua casa. Eu quero orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agora, meu Deus amado, te dizendo, Senhor, que não nos satisfazemos ou não nos alegramos em pedir a sua visitação. Às vezes oramos, meu Deus amado, pedindo que o Senhor visite o nosso coração com o teu Espírito, mas é apenas uma forma de nos expressar, meu Deus. Porque, na verdade, aquilo que nós realmente desejamos não é sermos visitados pelo Senhor, mas é sermos habitados. E não somente habitados, meu Deus amado, individualmente, mas que a nossa casa seja um lugar onde o Senhor governa e reina, meu Deus, em nome de Jesus. Por isso, meu Deus amado, olhando para as Escrituras e vendo, meu Deus amado, o que o Senhor fazia, ou como se movia, ou a liberdade que o Senhor tinha, ou como era a graça de Deus numa casa onde o Senhor se sente à vontade. E nós pedimos ao Senhor, meu Deus amado, nesse tempo que estamos impedidos de congregar aqui e de trabalhar, talvez, e de nos mover em outros compromissos que tínhamos, mas um tempo tão valioso para olhar para dentro de nós, meu Deus amado. Um tempo tão valioso, meu Deus amado, para redefinir, reajustar coisas dentro da nossa casa. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a sua graça para que a sua presença seja encontrada nesse lugar, para que a nossa casa seja como essa casa de Marcos capítulo 2, uma casa, meu Deus amado, que serve como canal de refúgio para aqueles que precisam de Cristo. Muitos afluíam para esse lugar, ó meu Deus, esperando uma resposta, uma ação de Deus, uma graça de Deus, que a nossa casa, meu Deus amado, seja olhada nesses dias como uma casa, um canal de refúgio, de busca de Deus, porque lá está a sua igreja, lá estão os seus filhos. Deus, essa casa era uma casa de encontros com Deus, ela promoveu encontros com Deus. Esse homem foi perdoado pelo Senhor, não somente curado, ele foi perdoado, e quando nós somos perdoados, nós somos conciliados com o Pai. Essa casa, então, meu Deus amado, ela promoveu encontro com Deus, que a nossa casa seja um ponto de encontro com Deus, meu Deus amado, que aqueles que nos visitam, aqueles que passam por nossa casa nesse tempo, não saiam de lá da mesma forma como entraram, mas que eles saiam de lá sempre com uma palavra, como diz o capítulo 1, meu Deus amado, o capítulo 2, versículo 1 e 2, porque a nossa casa é uma casa de palavra, que ao passar por lá eles saiam curados, porque a nossa casa é um lugar de cura, que eles ao passarem de lá saiam assistidos, porque nós nos movemos pelos necessitados. O livro de Mateus diz que o Senhor olhava para as multidões, meu Deus amado, e se compadecia delas, porque elas andavam aflitas, e largadas como ovelhas que não têm pastor, mas quando o Senhor olha para elas, o Senhor se compadece, diz o texto, mas se dirige aos discípulos dizendo que na verdade existe muito trabalho, mas poucos são os trabalhadores. Ah, Deus amado, existe muito trabalho mesmo, mas a tua igreja está disponível nessas casas, nesse tempo, que nós possamos se mover pelos necessitados. Ah, meu Deus, que no final de tudo isso, meu Deus amado, a tua igreja seja conhecida como aquela que fez a vontade de Deus e se moveu pelos pobres e necessitados, meu Deus. Em nome de Jesus, que a tua mão seja sobre a casa dessa família. Eu declaro em nome de Jesus que a sua mão seja sobre a casa dessa família, não somente para proteger, mas para prover, meu Deus amado, recursos. Deus, o livro de João diz que se nós tivermos recursos, mas cerrarmos o nosso coração, o amor de Deus não estará em nós. Mas se o Senhor nos derramar recursos, meu Deus amado, e essa multidão de necessitados afluir atrás da sua igreja, procurando
socorro, refúgio e atendimento, e o Senhor enviar sobre nós os recursos, nós não cerraremos o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, por isso aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, conte conosco também, meu Deus amado. Nós queremos ver o que o Senhor está fazendo, mas ser cooperadores da tua boa obra. Por isso que o Senhor possa nos sustentar nesse tempo, não somente para enchermos a nossa barriga e nos fartarmos, meu Deus amado, como o Senhor diz em João capítulo 6, mas para se mobilizar pelos pobres, que o Senhor, meu Deus amado, se inclina para atendê-los. Em nome de Jesus, nos abençoe. Abençoe as nossas famílias. Abençoe os nossos corações. Em nome de Jesus, eu repreendo, meu Deus amado, todo espírito imundo, meu Deus amado, que tem oprimido, esmagado, machucado, arrancado a esperança desses irmãos. Todo dardo inflamado, meu Deus amado, que achou terreno dentro do coração e da mente dessa família. Agora que está nos ouvindo e crendo e orando juntamente conosco em um só espírito ao Senhor, meu Deus amado. Eu neutralizo agora toda ação do mal, toda palavra de desesperança que achou ninho na tua mente agora, em nome de Jesus, é desfeita. E essa palavra de esperança, a palavra do controle de Deus e a presença de Deus tragam o refrigério e a vida sobre você e os teus dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de me despedir, quero lembrar você que nós estamos disponíveis para atendimento particular, tá bom? Se você quiser receber visita, atendimento 3037 3539. Estou com saudade de vocês. Deus abençoe. Até mais.